Além do visível, a homeopatia e a sutil arte da percepção. Neste exato momento da vida humana, estamos vivenciando uma espécie de o imperativo categórico de Kant. Atualmente, estamos passando por um momento em que as ideias de Kant sobre ética parecem muito relevantes. Ele acreditava que as ações só são éticas se puderem ser aplicadas a todos, sem levar em conta situações específicas. Isso pode ser problemático porque valoriza demais a liberdade e escolha individual, a ponto de poder ignorar o bem-estar geral. Basicamente, Kant valoriza muito a ideia de que cada pessoa siga suas próprias regras, mas isso pode acabar fazendo com que os indivíduos pensem só em si mesmo, esquecendo do que é bom para todos. Hoje, a nossa sociedade ocidental está mergulhada por uma paralaxe cognitiva. Seria a definição segundo o professor Olavo de Carvalho: o deslocamento ou afastamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real do indivíduo que está fazendo esta construção. A nossa intenção aqui é fazer um contraponto analítico da homeopatia com o modelo de comportamento cultural e outros aspectos mentais da atualidade. O medicamento homeopático, ele é um observador da transformação do tempo, podendo ser um farol de esperança, oferecendo uma perspectiva alternativa para a compreensão e tratamento das aflições humanas. Este cenário, marcado pela preguiça mental e pela morte de Deus, proclamada por valores tão nihilistas, desafia as fundações sobre as quais construímos nossa existência. Os impérios mundiais, armados com a astúcia e uma compreensão distorcida do existencialismo. Ora, pois, os existencialistas entendem que a vida humana é baseada na angústia de não possuir um sentido para além da própria existência. A partir da autonomia, moral ilusória e existencial, fazemos escolhas na vida e traçamos caminhos e planos, sem percebermos a manipulação da realidade de maneira que se perpetuar uma sociedade dividida, por exemplo, em uma luta incessante entre nós e eles. A escola, o Estado e a cultura popular, como grandes inimigos da liberdade individual, são instrumentos dessa manipulação, conforme brilhantemente exposto em Maquiavel, o Pedagogo, que desvela as estratégias de controle mental e emocional empregadas para manter o status quo. A guerra cultural, ela se estende além do contexto da percepção do olho humano. Nesse contexto, a alimentação e o estilo de vida são meticulosamente desenhados não apenas para satisfazer, mas para criar desejos e prazeres sensoriais que nos distanciam de nossa essência e verdadeira necessidade de cura. A saúde mental, emocional e física é comprometida, deixando-nos vulneráveis à intrusão de uma mente considerada demoníaca sem escrúpulos. Determinada a dominar o mundo sem limites, a homeopatia, com sua abordagem holística e individualizada, oferece uma resistência a essa dominação. Ao tratar o ser humano em sua totalidade, considerando não apenas os sintomas físicos, mas também os estados emocionais e mentais. A homeopatia desafia a lógica reducionista da medicina convencional, pois a saúde e o humanismo são termos complexos e se interconectam. Nesta fusão de ideias, convido a reconhecer que neste exato momento somos como aurum metallicum, o ouro na homeopatia, buscando purificar nossa essência de todas as impurezas psíquicas e espirituais que nos foram impostas. A homeopatia, portanto, não é apenas um método de cura, mas uma forma de resistência contra as forças que buscam nos controlar. Ela nos ensina que a salvação da sociedade reside na ação e reação consciente contra as divisões impostas por aqueles que detêm o poder. Ao promover a cura integral do indivíduo, a homeopatia nos empodera a enfrentar os desafios impostos pela paralaxe cognitiva, pelo nihilismo e pela intrusão demoníaca na esfera pública. Assim,
Em um ângulo de 360 graus, a homeopatia se apresenta como uma ferramenta essencial para a recuperação da saúde mental, emocional e física, desafiando as estratégias de dominação mundial e oferecendo um caminho para a libertação individual e coletiva. É um convite para reavaliarmos nossa relação com a saúde, a doença e o tratamento, reconhecendo que a verdadeira cura começa com a compreensão profunda de nossa condição humana e a rejeição das falsas promessas de uma sociedade consumista e superficial. Maquiavel, o pedagogo, é uma crítica contundente de Pascal Bernardin ao sistema educacional moderno, argumentando que ele é utilizado como ferramenta para a manipulação ideológica e a subversão da juventude. Embora o livro aborde uma ampla gama de estratégias empregadas para moldar a mente dos jovens, destacamos aqui algumas das técnicas de subversão e destruição da inocência, inspiradas pela análise de Bernardin, ressaltando que a descrição destas técnicas não endossa sua aplicação, mas busca refletir sobre o conteúdo crítico do livro. Número 1. Relativismo moral, ensinando que não verdades morais absolutas, o que pode levar à confusão moral e à incapacidade de discernir o certo do errado. Número 2. Educação sexual prematura, introduzindo conceitos de sexualidade de maneira precoce e explícita, o que pode distorcer a visão da sexualidade e afetar o desenvolvimento psicossocial. Número 3. Politização da educação, usando o currículo para promover ideologias específicas, em vez de fomentar o pensamento crítico e a diversidade de pontos de vista. Número 4. Desconstrução da família, minando a autoridade e o papel da família na educação moral e valores, promovendo uma maior dependência do Estado e de suas ideologias. Número 5. Enfatizando o coletivismo em detrimento do individualismo, promovendo a ideia de que a identidade do indivíduo está intrinsecamente ligada a grupos sociais, políticos ou étnicos, o que pode limitar a autonomia pessoal e a liberdade de pensamento. Número 6. Normalização da vigilância e do controle. Habituar os jovens à ideia de estar constantemente sob vigilância, seja por meio de tecnologias de monitoramento ou políticas escolares invasivas. Número 7. Censura e repressão de ideias contrárias, limitando a exposição a diferentes pontos de vista e rotulando ideias contrárias como ofensivas ou inaceitáveis, o que empobrece o debate e o diálogo crítico. Número 8. Promoção do consumismo, incentivando a identificação pessoal com marcas e o consumo como forma de expressão, o que pode levar a uma compreensão superficial da identidade e do valor pessoal. Número 9. Desestímulo ao mérito e à excelência, promovendo uma cultura de mediocridade por meio da igualdade de resultados, o que pode desencorajar o esforço pessoal e a busca pela excelência. Número 10. Uso de tecnologia para moldar comportamentos, empregando tecnologias educacionais não apenas como ferramentas de aprendizagem, mas também como meios para influenciar e modificar comportamentos e atitudes dos jovens. Bernardin argumenta que essas técnicas não apenas subvertem a inocência e a formação moral dos jovens, mas também os preparam para aceitar passivamente uma ordem social e política que limita a liberdade individual e promove a conformidade ideológica. A crítica central do livro é um chamado à reflexão sobre os valores e objetivos subjacentes ao sistema educacional moderno. A análise profunda da homeopatia, assim como a crítica incisiva aos métodos de subversão da inocência dos jovens, revela uma verdade fundamental sobre a natureza humana e a sociedade em que vivemos. Ambos os temas, à primeira vista tão distintos, convergem para um ponto comum: a importância da percepção aguçada e do discernimento crítico diante das realidades que nos cercam. A homeopatia, em sua essência, desafia os paradigmas convencionais da medicina,
propondo uma abordagem que considera não apenas o físico, mas também o emocional e o espiritual, reconhecendo a complexidade e a interconexão de todos os aspectos do ser humano. Esta abordagem, que exige uma agudeza de espírito para perceber as sutilezas e as nuances da luz sobre as sombras, muitas vezes imperceptíveis ao observador casual, é um poderoso lembrete da necessidade de mantermos nossos sentidos e nossa consciência sempre alertas. No cotidiano, cercados por um ambiente que nos é ao mesmo tempo trivial e acima de qualquer suspeita, corremos o risco de nos tornarmos insensíveis às transformações constantes que ocorrem à nossa volta, às ilusões que se mesclam com a realidade, sem perceber a mudança das imagens em minutos e segundos. Da mesma forma, a manipulação ideológica e a subversão da inocência, como discutidas no contexto do livro Maquiavel, o Pedagogo, são processos que ocorrem no ambiente aparentemente seguro e benigno da educação, onde as sombras se estendem sutilmente, muitas vezes sem serem notadas. Assim como a homeopatia nos convida a olhar além do óbvio e a questionar os pressupostos da medicina tradicional, a análise crítica das estratégias de subversão na educação nos desafia a questionar as verdades estabelecidas e a reconhecer as nuances da manipulação e do controle. A conclusão a que chegamos, portanto, é que tanto no campo da saúde quanto na educação, a verdadeira compreensão e o verdadeiro conhecimento exigem de nós uma disposição para ver além da superfície, para questionar as aparências e para reconhecer a complexidade e a multiplicidade das realidades que nos cercam. A homeopatia, com sua abordagem holística e um elevado fator cognitivo, amplia sua atenção às sutilezas da condição humana, oferece um modelo valioso para essa busca, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de separar o grão, perceber as sombras que a luz esconde, ser consciente nas transformações constantes da realidade e na interação dinâmica entre ilusão e verdade. Se você gostou ou se chegou até aqui, por favor, dê o seu like, curta, comente e compartilhe nas redes sociais ou nos escreva.